O Taylor, gente, foi um matemático inglês do século XVII, que ele desenvolveu umas séries. Essas séries são somas que você tem, somas de um número infinito de termos, que tem como característica que elas convergem para algumas situações. O que significa convergir, gente? É a mesma coisa que a gente somar meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos. O que você vai somando? Você sempre, aquele negócio da tartaruga, sempre falta metade. Ela anda de cada vez a metade do que falta para chegar no destino. Tá bom? Então ela vai andando, vai ser um número infinito de movimentos, mas ela nunca chega lá. Ou então, só no caso limite, com um número infinito de passos, você chegaria a somar um, ou a tartaruga chega ao destino. Bom, então essa é uma característica de convergência, é um conceito matemático sofisticado, certo? E que é obedecido por essas séries aqui de Taylor, assim, principalmente para essas funções. Você tem série de Taylor para seno de x, para cosseno, para e elevado a x, tangente, para uma série de funções, e é uma forma prática de você calcular o valor de uma função. Porque como é que você calcula seno de alguma coisa, gente? A gente não sabe calcular seno, nós sabemos multiplicar e somar e dividir. Tá bom? Então, dessa forma aqui, você tem polinômios, né, e que você vai calculando. E como você calcula na prática? Você não consegue somar um número infinito de termos, você soma até que o valor do termo esteja abaixo de uma tolerância. Bom, é a precisão com a qual você vai se satisfazer para o cálculo daquela função. Tá bom? Então, no caso nosso aqui, e elevado a x é dado por essa fórmula aqui. 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, certo? Que é somatória de i igual a zero até infinito de x elevado a i sobre i fatorial, lembrando da convenção de que i fatorial de zero é 1. Olhando essa fórmula aqui, gente, é importante reparar que, à medida que a gente vai avançando para cá, certo? Se x for maior que 1, tá bom? O numerador cresce, tá bom? Cada vez você vai levando a uma potência maior, bom? Mas embaixo você está dividindo uma hora por 3, outra hora por 4, outra hora por 5, a parte de baixo cresce mais rapidamente, tá bom? Então chega uma hora que seus termos podem até crescer em valor absoluto, mas depois eles vão diminuir porque n fatorial cresce mais do que x elevado a n, qualquer que seja o valor de x. Então, está aqui, está certo, a nossa função, exp-Taylor, que a gente vai criar, tá? Ela recebe x, recebe uma tolerância e calcula o valor da exponencial pela série de Taylor, que vai ser calculada até que o valor absoluto do próximo termo seja menor que essa tolerância. E aqui está um programa de teste para essa função. Nós vamos testar comparando com a função exp, função exp do Scilab, que é feita por profissionais do cálculo numérico, certo? Ela é muito confiável. Então esse programa aqui, simplesmente ele vai ler uma tolerância, depois vai lendo x, vai calculando o e elevado a x pelo nosso método, certo? E pelo método do Scilab, tá? E compara um com o outro. Como é que a gente faz essa função, gente? Como é que a gente desenvolve? Chamando esse termo aqui de T0, esse de T1, T2, T3, T índice i é x elevado a i sobre i fatorial, que é x sobre i, que multiplica x elevado a i menos 1 sobre i menos 1 fatorial. Bom, esse aqui, ó, é o termo i menos 1. Tá bom? Então, o termo índice i é x sobre i, que multiplica t i menos 1. Okay? Então, está aqui já a nossa função exp-Taylor, tá bom? Eu começo com o termo sendo igual a 1, y é onde eu vou acumular a soma, né? E i eu começo com o valor 1. Enquanto o valor absoluto do termo for maior ou igual à tolerância, o novo termo é igual ao termo anterior, multiplicado por x dividido por i, conforme a fórmula que a gente acabou de ver. Vou fazendo y igual a y mais termo, vou acumulando em y, fazendo i igual a i mais 1 para calcular o termo seguinte. Ok? Quando você sai desse loop aqui, o valor absoluto do termo ele é menor que a tolerância. Bom, e
o nosso cálculo, nós vamos dar por satisfeitos para o nosso cálculo. Aqui está o programa que faz o teste. Eu vou pôr aqui uma tolerância 1.0 menos 15. Uma tolerância bem pequenininha aqui, tá bom? Então, para x igual a 1, né, a gente deve calcular e, né? E elevado a 1. Exponencial de 1 deve dar e, e efetivamente, pelo tanto que a gente enxerga aqui, tá bom, gente? A nossa função bateu certinho com a função do Scilab. E nas coisas que não estão sendo mostradas aqui com esse formato, tá? Deu uma pequena diferença aqui da ordem de 10 a menos 16, ou seja, 16 ordens de grandeza menor do que o valor da função. Vamos fazer aqui para x igual a 10, tá bom? Aqui também, pelo tanto que a gente consegue enxergar, são iguais, tá bom? O erro deu da ordem de 10 a menos 12, que também é 16 ordens de grandeza menor do que o valor da função. Tá? Para x igual a 20, tá bom? Deu a mesma coisa aqui, tá vendo? O erro é 16 ordens de grandeza menor do que o valor da função. Então, agora, vamos ver o seguinte, x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, bom, os valores aqui, pelo que a gente consegue enxergar, são iguais. A diferença deu 15 ordens de grandeza menor do que o valor. Tá bom, tá? Vamos fazer x igual a menos 10. Para x igual a menos 10, gente, aqui saíram bem parecidos, tá bom? Os números, mas já dá para a gente enxergar uma diferença aqui. E vocês reparem que o erro é 8 ordens de grandeza menor do que o valor da função. Se eu fizer x igual a menos 20, o erro é da mesma ordem de grandeza que a função. Você vê, eles já estão bem diferentes aqui, e o erro é do valor da função. Ou seja, o nosso Exp-Taylor não está bom, não. Tá? Considerando que a do Scilab é bom. Se eu fizer x igual a menos 30, a nossa Exp-Taylor calcula um número negativo para uma função que é estritamente positiva. Tá bom, gente? Então, onde foi que nós erramos? A fórmula do Taylor, gente, ela é correta. Está demonstrado por matemáticos há séculos. Ela funciona assim, ela é válida para qualquer valor de x entre menos infinito e mais infinito. Bom, ela tem que funcionar. Tá? O nosso programa aqui, esse Exp-Taylor aqui, ele é uma tradução muito literal da fórmula. Tá bom, ele não está errado, não. Tá? Ele está correto. Tá? Então, o que houve aqui, gente? O que houve aqui, gente, são coisas que são características, são problemas que vêm do uso de um número finito de algarismos para a representação de números em ponto flutuante. Bom, a representação de ponto flutuante ela é melindrosa, ela tem surpresas que a gente não conta bem com elas. Né? Se a gente fizer aqui, ó, x igual a 1.0